Criei minha organização sem fins lucrativos, o que também me levou a trocar de curso, já que inicialmente fazia administração. Somos atléticos, gostamos de correr e viajar e não precisamos dormir. Eu não preciso dormir, tomo café cerca de 8 xícaras por dia. Muito bonito. Você está linda. Você está tirando um pedacinho de bacon meu? Amor, isso está bem lá no fundo. Sexo vende. Sexo vende. Esse sou eu. Como uma Miss Arizona Estados Unidos aos 22 anos se torna CEO de uma das organizações juvenis conservadoras mais influentes de todos os Estados Unidos da América. Mas vamos refletir um pouco mais profundamente. Como uma fita de audição para o The Amazing Race aos 25 anos, cheia de energia de reality show e com uma imagem de casal competitivo, evolui para uma liderança executiva dentro de um movimento político nacional? O que ocorre quando a vida pública de alguém vai de concursos de beleza a participações na Bravo e poder na diretoria? Sim, Erica Kirk já estava envolvida em muita coisa antes de entrar no centro das atenções com o Turning Point Estados Unidos. Então, antes das conferências, antes das arrecadações de fundos, antes do assassinato, descanse em paz, Charlie Kirk. Bem, muito antes do Turning Point Estados Unidos havia uma coroa, uma fita de teste e um noivado muito público com um homem que não se chamava Charlie Kirk. Esta é Erica Kirk antes da fama, e nós encontramos muita coisa. Erica Kirk nasceu como Erica Kirk em 20 de novembro de 1988 e foi criada no Arizona em um lar cristão, fundamentado na comunidade da igreja e em uma vida familiar estruturada. Agora, referências públicas à sua criação sempre enfatizavam fé, disciplina e serviço. Fotos de infância que ela divulgou ao longo dos anos mostram uma criação suburbana comum. Referimos-nos a esportes juvenis, eventos da igreja e atividades escolares, ambientes voltados para a participação comunitária e conquistas visíveis. Agora, as primeiras postagens dela nas redes sociais refletem essa base. Ela escreve sobre perseverança, confiar no tempo de Deus, gratidão pelos mentores e compromisso com a liderança. Agora, o tom segue um objetivo competitivo guiado pela fé, e a mulher é claramente orientada para a família. Esses temas não aparecem mais tarde na vida. Se eles fazem parte do núcleo dela, parte do ser dela, sabe? Uma garota do sul com fortes valores morais. Ela estudou ciência política e comunicação na Arizona State University, demonstrando interesse simultâneo em governança e comunicação. Agora, depois de concluir sua graduação, ela buscou estudos adicionais em Direito e Liderança Cristã. Materiais biográficos online e entrevistas fazem referência a uma formação avançada alinhada com a liderança institucional baseada na fé. Então a garota sabia desde cedo para onde estava indo. Depois, em 2011, aos 22 anos Erica venceu Miss Arizona Estados Unidos. Agora, o título a colocou em palcos de televisão e dentro no Sistema Nacional do Miss Estados Unidos. Agora, os concursos também envolviam treinamento de mídia, simulações de entrevistas, mensagens controladas e desempenho sob escrutínio. Todos lembramos daquela garota Miss Alabama, certo? Bem, Erica, ela não escorregou daquele jeito. Agora, as candidatas são avaliadas pela clareza, compostura e presença pública, não apenas pela aparência física. E após sua participação nos concursos, ela se mudou do Arizona para Nova York e trabalhou com imóveis como profissão. Agora isso era focado em networking, e ela também fazia apresentações e persuasão, trabalhando um pouco com vendas. Essa mudança marcou a transição da comunidade religiosa do Arizona para um ambiente nacional de mídia e negócios, e a vida amorosa dela também mudou repentinamente. Agora, o sistema Miss Estados Unidos era de propriedade na época do então Donald Trump. Não era presidente, apenas Donald Trump. Agora, a competição incluía entrevistas na TV, aparições ensaiadas na mídia e perguntas e respostas ao vivo, enquanto o mundo todo, ou parte dele, assistia. Mesmo assim, a pressão era alta. Agora, as concorrentes eram avaliadas por suas habilidades, sua clareza e, é claro, sua aparência física. Agora, a vitória dela a colocou em um palco nacional e dentro do circuito mais amplo do Miss Estados Unidos. Além disso, você sabe, ter esse título, ter esse distintivo certamente abre portas. Então, em 2014, aos 25 anos Erica gravou uma fita de audição para a CBS para o programa The Amazing Race. E ao lado dela estava seu então namorado, Jotty Massey. Agora, a fita mais tarde veio a público. E isso não é como Rachel McAdams em seu novo filme fingindo que quer participar do Survivor. Isso era pra valer. Erica Kirk, ela queria participar de uma corrida pelos Estados Unidos com outro cara?
Agora, na fita de audição, ela brinca com os produtores dizendo que sexo vende e faz referência à gata, enquanto cutuca o namorado ou noivo. Ela riu e reconheceu que isso meio que contrastava com seus valores cristãos, mas ela ainda era competitiva e queria se destacar em um ambiente de seleção onde a personalidade faz a diferença. Agora, o casal se apresentou como uma dupla cheia de energia, carismática e pronta para as câmeras. A fita era um apelo direto aos produtores para conseguir uma vaga na televisão nacional, e é surpreendente que nunca tenham sido selecionados. No entanto, as imagens continuam circulando publicamente e chega a ser constrangedor quando você nunca entra no programa e as pessoas assistem a sua fita de audição. Sabe como é? É legal quando você entra no programa, é ruim quando não entra. Agora, em 2019, aos 30 anos bem, Erika fez uma breve aparição no programa Summer House da Bravo. Foi apenas uma participação especial, não um papel recorrente, mas colocou Erika em um reality show nacional focado em interação social e vida noturna. Entre 2011 e 2019, Erika também participou de uma audição para um reality show nacional de concurso de beleza. Esses são todos os trabalhos registrados dela em frente às câmeras. Acho que ela também foi escolhida como modelo no clipe de uma banda de Nashville, de country rock, onde fez a Donzela em Perigo. O vídeo era bonitinho, mas a música não era grande coisa. Na fita de audição de Amazing Race de 2014, havia um homem ao lado dela, que não era apenas colega de elenco nem seu irmão. Ele se chama J.T. Massey. Na época, ele era o noivo dela. Esse ex-jogador de futebol americano universitário construiu uma marca voltada para fitness, motivação e desenvolvimento pessoal. Agora, sua presença online destacava a disciplina atlética e mensagens inspiradoras. Ele e Erika, ambos na casa dos 25 anos, construíam identidades públicas. O relacionamento deles se tornou visível online no início dos anos 2010, depois que ela venceu o Miss Arizona Estados Unidos. Agora, há fotos com legendas fazendo referência à fé e parceria, e eles estavam mostrando isso para o mundo. O casal estava junto para valer. Esses dois, bem, você sabe, pareciam um casal simpático do Sul. Então, em 2014, aos 25 anos, Erika e JT ficaram oficialmente noivos. O noivado foi divulgado publicamente na audição do The Amazing Race, onde se apresentaram como um casal de noivos querendo participar antes de casar. O noivado deles durou cerca de um ano, mas em 2015, bem, as referências nas redes sociais começaram a desaparecer. Esses dois pararam de postar fotos um do outro, fotos foram removidas, as menções cessaram. O relacionamento terminou sem uma declaração pública detalhando exatamente o que aconteceu. Agora, depois que o noivado terminou, a participação visível dela em reality shows ou em videoclipes diminuiu. Enquanto ela fazia uma pausa, sua vida estava prestes a mudar de rumo. Agora, ela já conhecia Charlie Kirk, que há muito tempo vinha expandindo o Turning Point Estados Unidos para se tornar um movimento nacional. Mas levaria anos desde o encontro até que eles se tornassem parceiros no crime, na fé ou na política, seja lá o que for. Erika e Charlie se conheceram em círculos políticos conservadores no fim da década de 2010. Na época, Charlie já liderava o Turning Point Estados Unidos, que foi fundado em 2012. Quando o relacionamento deles ficou público, ele já tinha presença forte nos campi universitários e na mídia conservadora nacional. O relacionamento deles ficou público nas redes sociais no fim da década de 2010, com fotos divulgadas pouco antes do noivado. Diferente do relacionamento anterior, essa parceria ocorreu em um ecossistema político. Ao invés de testes de elenco ou fitas de audição, era para valer e ocorria principalmente em convenções. Charlie Kirk, ele pediu em casamento em 2012 e eles se casaram em 2021. Agora, a cerimônia foi realizada no Arizona e contou com a presença de familiares, amigos e figuras de redes políticas conservadoras. Agora, fotos do casamento circularam publicamente pelas redes sociais, mostrando uma cerimônia tradicional, centrada na fé e consistente com as personalidades públicas de ambos. Após o casamento, o papel público de Erika ficou mais ligado à liderança conservadora. Ela passou a ser cada vez mais vista ao lado de Charlie em conferências, eventos de doadores e encontros da Turning Point Estados Unidos. Mais tarde, o casal teve filhos. O primeiro filho do casal nasceu após o casamento, e o anúncio foi feito nas redes sociais.
Depois, postagens mencionaram a vida em família, maternidade e fé na criação dos filhos. A mensagem manteve-se alinhada à imagem pública deles de valores familiares, identidade cristã e ativismo conservador. À medida que o perfil de Charlie crescia nacionalmente, ele estava em todo lugar. No YouTube, na TV, era impossível não vê-lo. Ele estava até sendo parodiado em South Park, mostrando que havia chegado a um ponto de virada. E a visibilidade de Erika vai passar dos palcos de concursos e bastidores de testes de elenco para se tornar uma força política emergente por si só. Mas então, em setembro de 2025, Charlie Kirk foi tragicamente morto enquanto falava em um evento da Turning Point Estados Unidos, realizado na Utah Valley University. Agora, as autoridades classificam oficialmente e amplamente o ato como assassinato de motivação política. O tiroteio destacou nacionalmente a gravidade da violência política nos Estados Unidos, sendo lembrado em tributos e memoriais. Meu Deus, o país inteiro parou. É como se não ouvíssemos falar de algo assim desde JFK, sabe? Agora, após a morte dele, Erika Kirk assumiu um papel de liderança mais formal dentro da Turning Point Estados Unidos, a organização que Charlie cofundou e liderou, mas que acabou custando sua vida. Agora, com ela liderando a organização, isso não foi feito em segredo. Isso foi feito nos maiores palcos do mundo, com direito a fogos de artifício, telões, música e apresentações. Nicki Minaj, a presidente dos Estados Unidos, isso foi quase como um circo. Alguns chamam de homenagem, outros de cafona, não importa o que você queira dizer sobre isso, estava chamando a atenção de todos e agora ela estava diante do mundo inteiro. Em tempos de, você imaginaria que ela simplesmente não consegue controlar as emoções, o luto, o caos, a confusão. Ela subiu ao palco, os concursos de beleza a prepararam muito bem. Sob sua liderança na Turning Point Estados Unidos, ela continuou a realizar conferências nacionais e organizar capítulos em campi universitários, tendo a captação de grandes recursos como principal objetivo. Registros públicos de organizações sem fins lucrativos e relatórios de doadores mostram que a organização arrecadou fundos significativos todo ano por contribuições, patrocínios, entidades afiliadas e outros meios. Mas depois que Charlie foi assassinado, o dinheiro começou a crescer rapidamente. De repente, a empresa estava arrecadando mais do que nunca. Agora, quando você está indo tão bem e aparece em todas as capas de notícias, os críticos surgem e falam em lágrimas de crocodilo ou teorias da conspiração sobre o assassinato dele. Uns dizem que foi coisa de gente de dentro, outros que ela nunca o amou. Muita gente falando. E é isso que acontece quando você está no topo das manchetes. Apesar de lidar com todo esse caos, o negócio do marido dela explodiu. E ela é a CEO de uma verdadeira potência política. Durante esse período turbulento, a conta bancária da Turning Point Estados Unidos crescia e sua mensagem e seguidores aumentavam. Agora, como CEO, Erika supervisiona a estratégia, as operações organizacionais, o engajamento com doadores e a direção da equipe. Agora, a presença dela em grandes eventos não é mais simbólica, é institucional. A comunicação sobre seu papel destaca a continuidade com a missão da Turning Point, e lá fala regularmente em encontros de liderança e assembleias de doadores. Seguidores e apoiadores veem sua ascensão como continuidade direta do compromisso com a organização e suas causas. Críticos apontam que transições de liderança em redes politicamente alinhadas, após a perda de um fundador, geralmente perdem força. Mas o que vimos aqui é justamente o oposto. O que está claro é que a dimensão da plataforma dela hoje é uma das mais fortes de toda a América. Dos palcos de concursos de beleza à liderança política nacional, a arena mudou, mas a visibilidade continua a mesma. Esta é uma mulher que cresceu diante das câmeras e agora ela está jogando na maior liga que existe. Conte-se a ver como administradora leal, seguindo a missão do marido, ou como alguém cuja ascensão merece uma análise mais profunda. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que isso é simplesmente o próximo capítulo da história de um movimento? Ou será que tem mais coisa acontecendo nos bastidores? Será que ela seguirá liderando a Turning Point Estados Unidos nos próximos anos? Deixe sua opinião e até o próximo vídeo. Vamos lá.